basquete transforma. Muito bem, boa tarde, bom dia, boa noite. Para você que é fã de basquete, está conectado aqui no Basquete Transforma Podcast. Essa iniciativa do Basquete Transforma SC é uma parceria entre a Federação Catarinense de Basquete e a NSC. Na apresentação, o Clube do Basquete, eu, Marcelo Pevanotti, a voz do basquete catarinense, e Aldo Mundi, um dos paratletas mais consagrados do basquete sobre rodas de Santa Catarina. Tudo bem, Aldo? Tudo bem, Marcelo? Boa tarde, boa noite, bom dia, né, para você que acompanha em qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, o podcast Basquete Transforma SC, sempre trazendo grandes personalidades do basquete do nosso estado, as pessoas que fazem o basquete acontecer aqui e que tiveram suas vidas transformadas pelo basquete, Marcelo. É verdade. E hoje, convidado especial, né? Especial. Esse é nosso parça, né, Marcelo? Esse é irmão, esse é irmão. É irmão, né? É dos nossos. Essa é família. Estamos aqui diante do coordenador de comunicação da Federação Catarinense de Basquetebol, o querido Lucas Inácio. Lucas, muito bem-vindo ao podcast Basquete Transforma SC. Obrigado, Aldo. Obrigado, Marcelo. Um prazer estar aqui falando com todo mundo aí, né? Vocês aí que estão em casa nos acompanhando. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário, boa madrugada, né? Bom final de semana, enfim. Essa coisa do podcast que é atemporal, né? Então vamos bater um papo aí sobre basquete, falar um pouquinho como o basquete mudou minha vida. Eu não estou muito acostumado de estar do lado de cá, né? Como jornalista, eu geralmente sou eu quem estou fazendo as perguntas, dessa vez eu que vou responder aí. Vamos ver como é que eu me saio. Exatamente. Mas, Lucão, obrigado, cara. Obrigado por estar aqui com a gente. Sempre grande parceiro do Clube do Basquete. Agora, nessa nova jornada que a gente está tendo aqui no Basquete Transforma Podcast. Obrigado demais por pegar um tempo do seu dia e vir conversar com a gente. É que isso, eu fico lisonjeado pelo convite de vocês e vocês sabem, né, como é que foi a minha reação quando eu fiquei sabendo da novidade. Realmente fiquei muito feliz, assim. Uhum. Apesar de ser o mais novo da mesa, eu fiquei contente. Meus meninos estão crescendo. Saíram do YouTube, agora estão lá no NSC. Mas eu vou aproveitar o gancho do glorioso Lucas, né, que já falou que hoje está numa posição diferente da que ele está acostumado a estar, né, como jornalista, como comunicador, porque hoje você que é o grande personagem aqui do podcast Basquete Transforma SC, e nós queremos levar para o público, né, quem é o Lucas Inácio, saber sobre as tuas origens, até tu chegar no ponto em que tu optasse pelo jornalismo e pela comunicação. Certo. Lucas Inácio, um manezinho, 33 anos, quase 34, dependendo da hora que o pessoal for ouvir aí, 34 anos. Sou do Campeche, sou nativo do Campeche, nascido na Carlos Corrêa. E minha paixão pelo jornalismo passou depois de um tropeço na engenharia elétrica. Eu cheguei a fazer 2 anos de faculdade de engenharia elétrica, mas aí voltei para a minha primeira opção quando eu era adolescente, que foi o jornalismo, e de fato me saí bem na comunicação, assim, um curso apaixonante, formado na UFSC. Então, nasci, cresci e continuo vivendo aqui em Florianópolis minha vida toda. Eu nunca saí dessa ilha. Sempre que eu vou, eu volto logo depois. Mas a minha trajetória realmente foi essa, né? Cresci no Campeche, um colégio particular pequeno, era bolsista lá. Então, o esporte foi sempre uma ferramenta muito importante para mim, para poder me aproximar mesmo das pessoas, né? Um colégio particular era pequeno ali nos anos 90, Campeche já era pequeno, então um colégio particular dentro do Campeche era pequeno também, né? E, sei lá, de uns 100 alunos que tinha em todo o colégio, eram 2 negros, eu e meu irmão. Depois, quando meu irmão saiu, a minha irmã entrou, então, né, eram poucas crianças negras, assim, né? Então, o esporte foi o que me aproximou deles, assim. E daí, depois disso, né, veio ensino médio no colégio de aplicação, então eu já estava dentro da universidade e ter a perspectiva de poder fazer um ensino superior depois, aí depois foram questões de escolha, né? Escolhi primeiro engenharia elétrica, não deu certo com os números, aí fui para o jornalismo e dentro do jornalismo pude colocar em prática a minha paixão pelo basquete nessa função de comunicação. Lucão, mas na época ainda de criança, escola, questões de redação, a matéria de português, era o teu xodó, era o que te davas melhor? Porque o jornalismo trabalha com a palavra, né? Sim. Mandava bem. Mas também mandava bem na matemática, assim. Então acho que foi por isso que eu me enganei. Tentei para o jornalismo, não deu, para engenharia não deu muito certo. Mas eu me dava bem também com outras matérias, assim. Era um bom aluno, era CDFzinho, assim. E até demorei um pouco para entrar nesse mundo do esporte, né? Claro, foi pelo recreativo, né? Comecei pelo futebol. Mas, assim, demorei um pouco. Foi justamente pela dificuldade de me integrar com os outros colegas, né? Que eu comecei a ver no esporte ali uma forma de
eu consegui integrar mesmo com os novos amigos e tal. Então, meu irmão mais velho, tenho um primo mais velho, já jogava bola desde os 4, 5 anos de idade. E eu só fui começar a jogar bola depois de 7, 8. Que foi justamente por causa desse contato, assim, com os outros colegas ali, que aproximava muito, porque tinha uma certa distância, né? Eram crianças de outra faixa de renda, né? E também tinha a questão da cor, pegava um pouco. Então, a gente teve ali um processo de aproximação por meio do esporte. Então, até por esse exemplo pessoal, por essa questão pessoal, eu vejo o esporte como um grande mobilizador de união mesmo das pessoas, da massa como um todo, seja dentro, né, do esporte, na prática, ou seja também na parte de torcida, que é bastante importante. Mas jogava direitinho ou tu eras o último a ser escolhido e ia pro gol? Cara, eu bato uma bola bem, Eu aproveitei a parte CDF para ver ali quais os atalhos do campo ali e pegar. Uma pena, eu realmente lamento que não comecei a jogar que eu não joguei basquete na minha infância para poder ter tido aí uma carreira mínima de jogador, né? Ou alguma coisa de base, assim. Porque como era um colégio muito pequeno, não teve esse estímulo. O estímulo mesmo era futebol. Então, eu jogava na escolinha do bairro, era futebol. Não tinha basquete no Campestre na época e tal. E daí, depois, quando estava mais adolescente, assim, não criei esse interesse. Fui gostar de basquete mesmo depois de 17, 18 anos, assistindo a NBA, né? Então, não deu tempo ali de ser um jogador. Quem sabe, ó, os Masters da Federação são de 40 para cima. Total. Eu tenho uns 6, 7 anos para fazer uma pré-temporada, aprender a jogar basquete. Vamos voltar nós 3, então? Vamos, fácil. Marcelo, ex-atleta. Marcelo pegou a categoria de base. Podia voltar agora, Marcelo. Claro. Pô, do sub-13 pro sub-40. Total, sub-óbito. Sub-óbito. Lembrando que a nossa federação promove, né? 40 mais, 50 mais. Campeonatos bastante disputados também, sim, né? Sim. E pega fogo, né? Pega fogo. O pessoal... Dizem, né, que pelo que eu acompanho, assim, eu acompanho bem de leve, porque geralmente o Master acontece junto com os campeonatos que são mais... né? Naquela finaleira ali, outubro, novembro, você sabe como é que é, né? Exatamente. 2 anos trabalhando com a federação, você sabe que são os meses que o bicho pega, né? Mas às vezes que eu acompanhei, a galera não quer nem saber. Tu tem 12 árbitros, né? Tu tem 3 árbitros mais 10, aí são 13 árbitros ali em quadra, porque ex-jogador acha que sabe tudo de basquete. Então... E que nunca faz falta. E nunca faz falta, não. Nunca faz falta. Inclusive tem árbitros da federação que jogam campeonato master. Tem. Daí eles não podem atuar como árbitro, eles optam por jogar. Então a galera boa. Aí eles extravasam, o Ângelo Cunha. Aí ele extravasa, né? Aproveita para reclamar. Reclama da arbitragem, né? Como mudar? Quê? Exatamente. Não, mas o pessoal é bom de bola. Sim. Mas o Cão, estavas falando da importância do esporte e rapidamente falaste de como o basquete entrou na tua vida. Foi pela NBA quando era adolescente alto já, assim, 17, 18 anos. Isso. Tive aquele contato com o Space Jam, né? Eu sou de 89, então o Space Jam acho que 96, 97, foi uma febre na escola. Mas a escola, tipo, o chão era de areião. A gente, quando tinha aula de basquete na educação física, era jogar no basquete no areião. Então tu imagina, quicava a bola ali, fazia aquele barulhão. Engraçado. A gente até gostava de brincar de basquete, mas assim, tu dividia a atenção com todos os esportes, né? Ali tinha 2 mesinhos de basquete, 2 de handball, 2 de vôlei e tal. Então brincava um pouco de tudo, mas chegar a jogar sério assim, não. E daí depois eu fui retomar isso mais velho, né, mais adolescente, muito por causa do envolvimento com o hip hop, né? Eu sempre gostei muito de ouvir hip hop. Rap, né? Rap é a música do hip hop. Hip hop é um movimento como um todo que abrange todas as artes, inclusive o grafite aí, dessa bela camisa que vocês estão usando aí. Você gostou, Lucão? Nossa, maravilhosa. Quando lançaram a quadra que eu vi esse grafite, Então vamos presentear o homem, Aldo? Mas já? Vamos presentear o homem, ó. Só se for agora, Marcelão. Gente, vamos... Lucas Inácio, para você, nosso querido irmão, a camisa do Basquete Transforma Podcast. Maravilhosa, olha só. Olha só, com 5 minutos de papo eu já ganhei uma camisa. Já ganhou presente. Não, vamos estender isso aqui por 1 hora que eu saio daqui com o carro. Sensacional. Já chegou a sair daqui Lotado. Sensacional. Mas faça bom uso. Maravilha. É igualzinho essa nossa aqui, que está acompanhando, Lucas Inácio. Aqui, vai amanhã lá para a federação com ela para dar aquela cimeira. Cara, eu vou esperar um pouquinho, porque o que vai ter de olho crescendo para cima dessa camisa vai. É capaz dela... Exclusiva, Não, mas a qualidade é boa, não vai acontecer nada com ela. Não. Bonitona, aqui, ó. Lindona, que isso. E esse é o grafite que está numa das quadras, né? Do projeto Basquete Transforma SC, lá no norte da ilha, né? Lá no Rio Vermelho. E atrás, Lucas, tem até o logo do Basquete Transforma. Olha que bacana. Isso, olha só, rapaz. Bonitona demais. E detalhe ali embaixo, é bordadinho da federação, sensacional. IFC. Bem demais. Muito bom. Basquete Transforma SC.
Isso aqui de Projeto sensacional. Essa aqui é a prova de olho gordo mesmo, hein? O pessoal não vai poder secar minha camisa lá, que ela vai durar muito. Pô, Então, sensacional faça com bom o Kobe uso, ainda. parabéns. Eu já tenho a roxinha do Kobe lá, agora eu vou poder usar uma camiseta do Kobe, maravilhosa. Legal. Sensacional. E a caneca também é para você, tá? Opa! Ah, tá vendo? Aí, ó. Viu? Aí, ó. Olha aí o carro, bicho. Brincadeira. Agora tá na Band, não. Eu tô na Band, bicho. Agora vamos lá abaixo. Não dá. Aqui não vai dar. Aqui não vai dar. Não. Maravilhoso. Essa aqui vai ficar em casa. Sensacional. Vai ficar em casa, senão vou roubar minha caneca. Onde é que a gente tava? No basquete. Hip hop. E daí com o envolvimento com o rap, tem muito essa questão da cultura de proximidade com o basquete, né? Inclusive tem muita gente que defende, eu sou um deles que defende o basquete como um dos elementos da cultura hip hop, né? Dos novos elementos da cultura hip hop. A gente tem 4 elementos básicos ali envolvendo as artes, né? O grafite, a dança, né? O break, e tem DJ e MC, que são a parte da música. E o conhecimento unindo todas elas, mas entram outras partes, né? Entra a moda, entra o basquete, é uma delas, uma das coisas que eu vejo, assim, que eu imagino, que eu penso que é, né? E daí, por causa de toda essa proximidade, eu comecei a assistir muito, né? Essa questão do basquete, a NBA super plástica. Por incrível que pareça, eu não era tão fã das dunks, eu sempre assisti o top 10 de assistência. Oh, que legal. Eu gostava muito de assistência, por na época que tinha Steve Nash, Jason Kidd, o Chris Paul novinho, todo mundo jogando. White Chocolate. White Chocolate, é verdade, Então, pô, tinha uma galera muito massa, assim, e eu era viciado nessa parte do basquete, comecei a acompanhar dali como assistindo mesmo, né? E daí, um pouco tempo depois, a gente conseguiu botar uma TV a cabo lá em casa, então já tinha acesso, né, aos canais que passavam a NBA e tudo mais, e daí fui acompanhando cada vez mais de perto. Quando entrei no curso de jornalismo, tinha um núcleo de jornalismo esportivo dentro do curso, né, que era vinculado à rádio, e era um grupo pequenininho, né, mas aí a minha turma que entrou com mais algum pessoal que foi fazendo aquele núcleo crescer, então a gente começou a trabalhar ali, eu trabalhei no núcleo, toda a minha faculdade, né? No núcleo de jornalismo esportivo. Já fizesse faculdade, já direcionando já para o jornalismo esportivo, então? Já era uma das minhas paixões. Jornalista tem que saber jogar nas 5, né? Tem que saber jogar nas 5, não tem jeito. A gente vai do armador ao pivô, independente de como der, do que precisar e tudo mais. Tanto que atualmente, faz um bom tempo eu já escrevo para uma revista adolescente, então né, a gente está atacando em vários lugares. Mas eu tinha sim vontade de trabalhar no jornalismo esportivo e ali dentro foi uma oportunidade muito legal porque a gente podia trabalhar com outras coisas que estavam fora da mídia, né? A mídia sempre cobriu muito futebol e no espaço que dava eu colocava ali as outras modalidades que entravam, né? Esse espaço que o basquete está tendo hoje na NSC, né? Com essa parceria com a federação, é um sonho eu imagino que todas as modalidades querem ter um espaço desse que a gente está tendo justamente porque é muito difícil, né? Entrar na mídia tradicional com um esporte que não seja o futebol, né? E daí deu certo. E daí, dentro da faculdade, eu comecei a treinar muito essa parte. A gente fazia cobertura de futebol americano local, a gente fazia cobertura muitas vezes de handball. A gente já chegou a dar notícia de tiro de arco, de carabina, que a gente fazia uns jornais assim. E pegava onde tinha catarinense atuando, a gente fazia lá dentro da rádio da UFSC mesmo, falava tiro. E a gente tem um meme interno que é o tiro de carabina apoiada, que a gente falava que a gente deu uma vez, assim. E é muito legal, pô, de todas essas modalidades que tinha o catarinense disputando, a gente falava. E eu era o cara do basquete, porque eu tinha mais essa afinidade do basquete. E daí, quando teve a oportunidade, estão precisando de alguém para trabalhar na federação. Aí um conhecido meu de jornalismo chegou, não, fala com o Lucas que o Lucas entende. Pô, Lucas, legal essa tua colocação a respeito de ter feito a faculdade já direcionada para o jornalismo esportivo, né, essa questão de fazer a cobertura de eventos de outros esportes que não tem muito espaço na mídia por causa do recreativo, né, que a gente sabe. E como é que é para um profissional da tua área de jornalismo, né, desde a época de formar-se até hoje, essa evolução que a gente tem em termos de comunicação remota, né? A possibilidade de qualquer pessoa de ter que transmitir um evento ao vivo, de fazer uma filmagem. Como é que tu avalia isso tudo aí? Cara, isso é maravilhoso, principalmente para quem está em áreas que não são ou que não eram cobertas pela mídia tradicional até um pouco tempo, né? Então, tu tem a possibilidade de comunicar para todo mundo, atingir o teu público de uma forma mais certeira, né, estabelecer alguns nichos ali dentro da internet, é maravilhoso. Tanto que hoje a gente tem vários perfis de basquete, de pessoas que muitas vezes não são nem jornalistas falando sobre basquete, né, comunicando. Vocês são fruto também dessa própria abertura da internet, de poder fazer isso, né? Então possibilita que pessoas de outras áreas podem estar trabalhando. Claro que como jornalista a gente tem uma preocupação muito grande com a informação,
com a forma como se apura, né, a informação, mas eu também não vou ser, brigar contra a tecnologia ou querer fazer um tipo de defesa da classe pura e simplesmente. Eu acho que tem ter essa abertura que dá para trabalhar de forma responsável, fazendo comunicação, não sendo um jornalista, né? Mas aí, claro, quando se abre uma possibilidade dessa, tu tem bastante gente falando coisa errada, né? Ou tendo más práticas, né? Maus hábitos dentro da comunicação. Mas, no geral, eu acho que é maravilhoso, cara. É muito bom e abre um leque muito grande de possibilidades dentro da comunicação como um todo, né? Tem muita gente que, sei lá, que no começo dos anos 2000, nos anos 90, que queria acompanhar um esporte que fosse diferente, não conseguia pela falta de informação acessível, porque dependia dos veículos de massa, né? E agora não, agora tem a possibilidade de fazer isso de forma diferente. Os próprios veículos de massa começaram a abraçar essa ideia e trabalhar dentro dos nichos para a internet, né? Então tu não precisa levar necessariamente para o ar, para o JA, por exemplo, no caso da NSC, não precisa levar o basquete, no caso do basquete né? Mas outras modalidades não precisa levar o tempo todo, né, para a grande audiência, porque tu pode ir lançando produtos dentro da internet que vão alcançar o seu público de uma forma mais certeira. Então, eu acho maravilhoso, assim, acho muito legal e agrega demais ao esporte como um todo, né? Não adianta eu querer fazer reserva de mercado, querer, não, porque não são jornalistas, não valem como comunicadores. Não, muito pelo contrário. Acho que todo mundo tendo a possibilidade de comunicar é muito bom e até por ser uma mudança recente, a gente passa por diversos problemas ainda de adaptação dessa nova mídia, porque tem muita gente que usa para má fé, tem gente que usa para se promover sem responsabilidade social nenhuma, e ser um comunicador envolve uma responsabilidade social, que é bastante importante, né? Mas dentro disso tudo, desse vai e vem, a gente vai começando a achar novas formas de fazer uma comunicação bem feita com essas possibilidades que essa ferramenta que a internet dá. Principalmente em termos do compromisso com a verdade, né, cara? Que quando tu quer transmitir uma informação, quer transmitir uma notícia, é importante que tenha esse compromisso com a verdade, porque senão vai estar até prestando um desserviço para a modalidade ou para qualquer outra situação que seja, né? Sim, totalmente, né? Totalmente. A gente viu isso recentemente, né? A questão da pandemia, a quantidade de desinformações que estavam acontecendo e tudo mais, e tudo isso é muito importante que a gente combata, né? Então, tu lançar uma informação errada ou usar de má fé dessa ferramenta é algo fácil de fazer. Desinformar é fácil. Então, tem que ter muito, e muitas vezes nem de propósito, às vezes até sem querer, a pessoa acha que está fazendo ali um grande serviço e, na verdade, está fazendo um serviço. Então, acho que nós como jornalistas, né, e daí falando da profissão, até pessoas em geral que têm essa responsabilidade, essa preocupação com a comunicação, tem que fazer justamente estar vigilante, combatendo, buscando passar a informação correta, né? Não pode ter aquela passividade de, não quero me incomodar com isso, não vou avisar que aquilo está errado. Não, se tu recebe uma notícia errada, vai lá, fala, ou procura a informação certa e repassa. Não, na verdade a informação é essa. Isso tudo mais. É uma coisa bastante interessante, né? Que muita gente acha que se exime de responsabilidade porque eu apenas repassei, apenas repostei, né? De forma alguma, tu está repassando, está repostando, né? Se tu não tivesse como é que vamos dizer, o zelo de buscar a fonte, buscar a credibilidade daquilo ali que tu estás lendo, né? Você é responsável pelo que está sendo passado, né? Muitas vezes as pessoas, até por desconhecimento, né? Por não ter esse senso de responsabilidade que a própria profissão de jornalista traz, né? Para o profissional, acaba fazendo dessa forma e a gente vê isso aí que está acontecendo, né? Ainda mais quando a gente começa a trabalhar com isso e tem lastro e ganha credibilidade, as pessoas passam a atribuir a nós uma autoridade naquele assunto. Então, o que a gente fala tem que ter muito cuidado para falar mesmo, porque senão a gente pode induzir o público ao erro. Sim, exatamente. E isso é um perigo enorme, né? Exatamente. Não, tem diversas questões aí envolvendo a parte da responsabilidade, né, de comunicação que realmente tem que se tomar bastante cuidado. Então, realmente, as pessoas que seguem, né, se tu passa a ser um comunicador que tem vários seguidores, tu tem uma certa responsabilidade também com as atitudes, não uma responsabilidade direta com as atitudes daquele público, mas tu pode induzir ao erro que pode levar a uma bola de neve e tudo mais. Deu vontade de mandar um abraço para 10 youtubers que eu tenho a lista aqui, mas eu não vou não. Vou deixar quieto. Lucas, essa questão da responsabilidade, tu acha que isso é o grande desafio da profissão de jornalista, do comunicador? Ou qual seria o que é mais desafiador para um comunicador, para um jornalista?
O jornalista, eu acho que esse é o principal, assim, da questão que está diretamente ligada à nossa profissão. Acho que é essa questão do desenvolvimento da comunicação como algo realmente que é necessário estar bem colocado dentro da sociedade, não pode ser feito de qualquer forma. E aí, agora que todo mundo tem essa possibilidade dessa ferramenta dentro na internet, né, de ser um comunicador por si só, com um celular simples, uma câmera e tudo mais, mas que essa ideia da responsabilidade pela fala, pelas colocações, que isso seja realmente digamos, um valor da sociedade como um todo, né? Já que todo mundo tem esse poder, que todo mundo tem as responsabilidades que vêm com esse poder, né? E da questão do jornalismo em si, né, que é até um pouco inerente com essa abertura, é a questão da valorização da profissão, né? Porque ainda está num momento de instabilidade, muitas vezes a gente acaba vendo a profissão sendo descredibilizada, né? Então o jornalista, a gente como profissão, como profissionais mesmo, como classe, né, jornalística, a gente tem também que cuidar dessa forma aí para poder não se perder, né, a importância de uma profissão tão essencial para a nossa sociedade, né, como tem sido durante todas as eras. Agora que é a era da informação, né, a era da comunicação, a gente tem uma responsabilidade maior ainda e poderia ser tão valorizado quanto a responsabilidade que a gente carrega, né? Nesse termos de responsabilidade, já há algum tempo você trabalha na entidade máxima do basquete em Santa Catarina, né? Você é coordenador de comunicação da FCB. Né? Garbo aqui, né? Um garbo e elegância. Nossa, esse título, rapaz. Alô, Fábio Deschamps. Pode arredondar para cima aí. Depois dessa daí, sensacional. Como é que surgiu a oportunidade, Lucas, de trabalhar na FCB e de fazer esse trabalho que você faz? Foi com a NSC. Na época, na verdade, era RBS ainda, né? O grupo era RBS ainda. E teve um primeiro contato da federação com o grupo para poder fazer um projeto. Na época era o Basquete Inspira SC, que foi no ano de 2017. Né? E fizeram essa parceria e tudo mais. E estavam precisando de alguém da comunicação para poder escrever os materiais, né, relacionados ao basquete. E daí foi onde entrou a indicação desse meu amigo, o Vitor Oliveira, que era ele era editor do site do Globo Esporte aqui, do Globo Esporte Santa Catarina. Irmão do Hugo. Ele sobrinho mesmo. do Raí. Ele mesmo, sobrinho grande do Raí. amigo, grande abraço, Vitor. Sobrinho do Sócrates. Exatamente. Do Raí, do Sócrates. Todo mundo chama ele de Vitor do Raí. Mas o tio que jogava bola era o Sócrates. Sim, né? sim. Não, tô brincando. O Raí, é meu amigo. O Raí era um baita jogador também. E daí o Vitor, que agora está lá na Itália, um abração para ele até, foi quem me indicou, e daí eu comecei a prestar esse serviço para a RBS na época, né, para essa parte de branding, content, né, do conteúdo ali, e comecei a fazer, e nisso tive aproximação com o pessoal da federação, com o seu Oscar, que era o presidente na época. Daí eles tiveram uma troca de assessor, o assessor deles pediu para sair e tudo mais, e daí, e agora quem que a gente vai poder indicar e tal? Aí falaram com a minha supervisora nesse trabalho, né, na NSC, eu era freelancer, então, tem algum problema se a gente convidar o Lucas para vir trabalhar aqui? Aí ela, não, tudo bem, acho que dá para unir as duas coisas e tudo mais, ele estando aí dentro vai até melhorar os conteúdos que ele produz para nós, e daí apareceu a oportunidade. Dentro disso foi quando não teve a renovação do contrato naquela época, aí eu fiquei na Federação Catarinense de Basquetebol e daí o resto é história. Aí foi, então, desde 2017 eu faço parte, então essa foi a minha entrada na federação, foi via essa casa aqui. Então foi muito legal, assim, uma história que vai, né? É bom porque é um sinal de que o trabalho estava sendo bem feito, né? Então, claro, com certeza. Acaba puxando outras oportunidades e cá estou eu, agora como coordenador de comunicação. Antes eu era um mero produtor de conteúdo, agora eu sou coordenador de comunicação. Mas é muito legal ver o Fábio falando do teu trabalho. Eu falo assim, na tua ausência. Mérito nunca fosse, cara. Pela qualidade do trabalho que tu faz, pela forma como o pessoal da federação se refere a ti, isso eu posso falar isso é legal, com certeza. Né? Porque quando alguém se refere a alguém, né? Na ausência desse alguém, a gente até vê, muitas vezes, o que de fato a pessoa pensa. Né? Sim. E que o Fábio fala a teu respeito é maravilhoso. Nossa, incrível. Esse é meu. Não, e de fato, foi maravilhoso, né? Eu falei o resto da história, mas realmente teve dentro da federação, teve ali uma trajetória, né? A pegada do trabalho com os seus caras era uma,
né? E o Fábio chegou querendo justamente usar as ferramentas da internet como uma forma de ampliar ainda mais, né? Essa visão e tudo mais. Então, os seus caras a gente direcionava muito mais na parte de mídia impressa, né? Na época a gente tinha os jornais impressos diários e tudo mais. Então, tentar emplacar a matéria nas mídias tradicionais, que continuamos fazendo, mas com o Fábio veio mais não, vamos investir um pouco mais pesado nisso, vamos fazer mais transmissões, vamos dar mais responsabilidades e eu conto contigo para poder coordenar essa parte. Então, veio o desafio, bem desafiador mesmo, porque tu passa não a produzir, né? Eu sempre fui muito de produzir, de fazer as coisas, mas a partir do momento que a estrutura cresce, tu passa a sair da área de executor para uma área de gerenciamento, né? Então, tu sai um pouco, dá um passo para trás, passa a contar com equipe e tem aquela coisa, quando eu entrei era só um Facebook e o site para alimentar. Quando eu ganhei esse cargo, né, da comunicação, de coordenador de comunicação, a gente já tinha um Facebook bem estabelecido, um Instagram bem estabelecido, dava alguns passinhos no Twitter e já começava a trabalhar também com um pouco de YouTube. Então, mas era eu que fazia tudo. Então, agora eu vou ter que entregar o meu filho, né? Eu boto bem entre aspas porque não é meu, é um trabalho que eu estava prestando para a federação, para outras pessoas poderem contribuir com isso também, né? Então, até fazendo justiça, a Flávia, né, que até hoje presta serviço para nós, é uma comunicadora que sempre já estava lá e que sempre me ajudou muito, né, nessa parte também. Então, a gente tinha ali uma tabelinha bastante interessante, mas aí o número de contribuição, de contribuidores foi crescendo. Vocês entraram na jogada, teve mais gente, né? Então, volta e meia, até as próprias transmissões, a gente tem que muitas vezes contratar outras equipes, porque vocês já estão ocupados em um evento e tem eventos em paralelo, então é realmente bastante responsabilidade e aquilo, a gente vai aprendendo conforme a coisa vai andando. E eu acho muito legal porque, da mesma forma que o Fábio faz elogios, né? Eu gosto muito que ele é o cara que bota a pilha, assim. Né? Geralmente é o cara... pilha, né? Geralmente é o cara da coordenação que fica tendo que negociar com o teu chefe para poder fazer investimentos maiores, né? Mas no caso da federação, não. No caso da federação, sou eu ali na contenção e o Fábio, não, vamos fazer isso aqui, vamos lá. Ó, Lucas, agora é contigo. O Fábio bota a ideia, contrata e vai, agora te vira. E não, beleza, vamos lá, isso aí. Então, é muito legal que a gente tem uma sinergia bem grande, assim. E com todo mundo, né, com toda a equipe da federação. A gente vê ali que todos os setores têm profissionais excelentes trabalhando. A grande maioria trabalha sozinho, né? Com contribuição de outros setores, então tem uma sinergia bem grande entre toda a equipe de trabalho. Mas passa a escalação da tua sala ali, que é uma seleção maravilhosa, né? Top. A seleção maravilhosa. A Lentica que trabalha ali junto contigo. Ali na comunicação eu trabalho ali logo no começo, tu entra a porta assim, é a minha mesa, então eu fico de armador nessa parte, né? Ali temos ali de alarmadora na minha esquerda, tem a Mariana, que é a coordenadora do site e que também faz a parte de publicações eu faço a parte da notícia dentro do site, das redes sociais da federação. A Mariana faz a parte do site, a parte do background do site, digamos assim, né? As publicações que são relacionadas a notas oficiais, né? Quando tem informes mesmo institucionais a passar. A Mariana faz toda essa parte, sem contar que ela também publica ajuda os ofícios da federação, as coisas, tudo, os calendários. Isso, os calendários ela publica, a parte de arbitragem também, quando tem alguma promoção de arbitragem, escalação, tudo ela que faz. Aí na ala a gente tem o Gastão. Gastão, né, um árbitro já há quase 20 anos. Patrimônio. E ele é a parte de diretor técnico, então um cara para fazer uma tabela de 1.400 jogos por ano, olha, ele frita a cabeça. Frita a cabeça, sem contar várias coisas que ele tem que articular e ver o horário. Liga para um, liga para outro, WhatsApp, e tá o tempo todo falando com técnicos e dirigentes e todo mundo para poder ajeitar o calendário da melhor forma possível. E junto com ele, fazendo a outra engenharia ali na ala pivô, tem o Camaroto, que é o Camaroto que daí é o coordenador de arbitragem. Então, os três, principalmente, né, que fazem toda essa parte do funcionamento da máquina girar, né, toda essa organização, eles todos ali têm que estar numa sinergia muito grande, sem contar os funcionários da outra parte, né? Tem o financeiro que fica atrás de nós, junto com o Luciano, o seu Irlande, né? E tem o Luiz e agora o Rodrigo, que é o nosso novo
o rookie, o nosso, tem o novato. O novato que, né, ele tá ajudando na parte dessa coordenação. Juvena ainda, Juvena. Ele só não é jovem, novo, né? Eu okay. ainda continuo sendo mais novo da federação, mas ainda tem uma equipe toda muito grande. Tem o Adriano da parte de registro, tem Legal. o pessoal da FCB Social com o professor Paulo, o professor Júlio, Beatriz na secretaria. Então, pô, é uma equipe gigante, né? É uma equipe muito grande. O seu Oscar continua lá trabalhando com o secretário, né? O secretário-geral. Legal. E o Fábio e o Sergião como presidente e vice. E a Sula, né, que a gente fala que é quem manda em tudo, que é a dona. A dona Sula, que faz a parte da e é uma organização. Querida, né? Nossa, gente finíssima demais. Realmente, de pessoal, a nossa federação está muito bem servida, né? E Lucas, tu com todo esse envolvimento com o basquete, né? Tu falasse para nós aqui, essa tua ligação com o basquete já veio antes, mesmo da época de faculdade, fizeste a faculdade já no jornalismo, estudou oportunidade, trabalhas com basquete hoje. Hoje tu vive o basquete de Santa Catarina, né, pelo menos no horário comercial, 5 dias por semana, mas quando começar a temporada é 7 dias, porque sábado e domingo ele está em tudo quanto é lugar do estado para fazer as coberturas. Qual a importância do basquete na tua vida hoje, Lucas? Cara, putz, é difícil. Eu imagino que essa pergunta, todo mundo sabe que ela vem e pega todo mundo de surpresa. Aí vem um filme assim. Cara, o basquete... Como é que é o filme? Flash da cabeça. Né? É das antigas, esse projetor aí, bem das antigas. Até parece que ele tem 40 anos aqui, né? Cara, o basquete mudou minha vida de várias formas, assim. Primeiro, tem uma questão de empoderamento muito forte, né? Tu vê no basquete, na cultura que o basquete tem como um todo dentro de quadra, assim, uma questão de um orgulho mesmo, né, de todas as questões que são trabalhadas ali, a questão racial, a gente vê, principalmente na NBA, WNBA é muito forte, né? Sim. Então tem uma questão mesmo que do assumir mesmo como uma ferramenta de promoção, né, de mudança e transformação social, né? Quando a gente vê todo mundo usando aquele petzinho hoje na NBA com a camisa com o número 6, né? Aquele número 6 não tá ali à toa, tá por causa do Bill Russell, né? Tá por causa do Bill Russell. Ia ser, inclusive, era a minha segunda opção de uniforme para vir para cá. Mas como eu estou representando a federação, tem que estar aqui com a nossa logo aqui. Mas eu ia vir com a camisa do Bill Russell justamente porque ele é o... Eu não digo que ele é o melhor jogador que passou pela NBA, mas eu digo que ele é o mais importante. Para mim, é o jogador mais importante que passou pela história da NBA. E então essa questão do empoderamento, de aprender as raízes, de entender que o esporte pode mobilizar para uma mudança geral, né, para grandes mudanças dentro da sociedade, eu acho que é o primeiro ponto assim que o basquete pega no coração mesmo, né? Porque muito mais do que ser um jogo interessante, um jogo legal, que tem uma dinâmica muito interessante da justiça, né? É até meio bobo falar isso, né? Mas que premia a qualidade e a constância, né? Porque a gente tem no mínimo no basquete 100 posses de bola, né? Então tu tem que estar acertando o tempo todo para poder se colocar em vantagem e tudo mais. Então, geralmente, o basquete premia o melhor time, né? O time com melhor capacidade. No basquete, assim, hoje a gente tava com azar. Não. Tivesse competência, né? Mas... Muito raro. Em especial quando a gente fala da NBA, que para tu ser campeão, tu tem que vencer séries de melhor de 7. Exato. Então, o azar... Pode ser que um jogo tu perca num dia ruim, mas ter 4 dias ruins, né? Para ganhar, ter 3 dias ruins para ser eliminado de uma série, né? Realmente e é um jogo que sempre tem um vitorioso. Sempre não tem empate. Não tem empate. Mas mais do que ser um jogo muito interessante, né? Um jogo que tem suas dinâmicas, um grande xadrez, né? Tem todas as questões sociais que envolvem, assim, que são muito, muito importantes e que pega realmente na alma. E a partir dessa paixão, o basquete virou o meu ganha-pão, virou minha profissão, é algo que hoje eu não me vejo não fazendo. Se acontecer algo que minha carreira mudar de rumo, né, ou sair ou eu optar, ou acontecer de eu não estar mais na FCB, eu vou arranjar outra coisa com basquete para fazer, mesmo que seja por hobby, porque realmente é algo que eu não consigo ficar sem. Não, basquete hoje é uma parte muito grande da minha vida, uma parte realmente significante da minha vida e me transformou como pessoa, me fez estar muito mais próximo das minhas raízes, me fez amadurecer muito como profissional, muito mesmo como profissional. Eu cresci como profissional dentro do basquete, todas as oportunidades grandes que eu tive de profissão, a grande maioria está ligada ao basquete, né? Então, o basquete me levou a lugares em que eu nem imaginava, assim. Quando eu vi aquele jogo do Brasil, ali em Jaraguá do Sul,
Eu estava, claro, com orgulho de fazer parte daquilo como instituição, FCB, de estar trazendo, né, aquele jogo para cá, mas de eu estar ali com aquele ginásio lotado e fazer parte daquilo de uma forma tão né, integrada aquilo tudo ali, pô, foi um negócio de orgulhar, assim, de olhar para aquilo assim e de emocionar mesmo, né? De emocionar mesmo. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Então, incrível. O basquete me transformou de várias formas, assim. Me transformou de várias formas, me acompanha até hoje e vai me acompanhar até o final da minha vida, seja lá por qual o caminho que ele vai seguir. Lucas, nesse aspecto de transformação, uma coisa que a gente consegue falar com muita tranquilidade é que o basquete, a modalidade de basquete de Santa Catarina, ela tem se transformado, tem crescido. A federação faz um trabalho de excelência no que diz respeito à quadra, mas também faz um trabalho muito bonito fora de quadra, extra-quadra, que é o trabalho social. Daria para dizer que esse é o grande diferencial da FCB, todo esse trabalho social que realiza, todo esse investimento nessa parte também? Sim, é um xodó, né? Mas não só um xodó, acho que é algo que tem muito a ver com as raízes mesmo de transformação social, e aí a gente vê uma transformação direta, né? Eu já estava falando muito do esporte como mobilizador de massas e como uma ferramenta de trazer algumas pautas para o público, né? Como a gente viu, por exemplo, no caso durante a pandemia, o caso do Black Lives Matter, né? Que foi levado para dentro da NBA, da WNBA, Sim. de uma forma muito imponente. Mas aí, na FCB Social, a gente vê a possibilidade do basquete mudar diretamente, né? A vida de pessoas, mesmo como um instrumento de chegar lá na ponta, né? E eu acho que mais do que antes até, muito antes do social, quando a gente tem aí mais de 3 mil atletas em atividade no basquete hoje em dia, a gente já sabe que no dia a dia dos clubes aquilo muda a vida de crianças e adolescentes todos os dias, na base de todos os 4 cantos de Santa Catarina. E daí quando chega a FCB Social, a possibilidade de colocar a FCB Social e ter testemunhado isso e noticiado isso de várias formas, me colocou numa situação muito privilegiada de ver as coisas acontecendo realmente, assim, né? É uma mudança que é muito efetiva ali, direto, né? A gente vê a questão do Centro-Dia da Pessoa Idosa, as evoluções, né, que tem aquele trabalho com todos eles, o amor, o carinho que toda a equipe do Centro-Dia coloca para cuidar daqueles senhores, daquelas senhoras, né? E a forma como eles tentam sempre colar o basquete junto das atividades diárias. Então, é uma atividade simples de uma sei lá, para trabalhar coordenação motora, eles pegam uma bola de borracha, daquelas, né, bem levezinha, aquelas bolas de praia, assim, mas eles têm um aro desse tamanho, assim, para os idosos poderem jogar e fazer uma cesta. Então, tem todo um trabalho lúdico, né? Tem todo um trabalho lúdico. Vamos trazer. Tem um trabalho lúdico muito bonito dentro da FCB Social. E junto com as crianças, claro, pô, tem um apelo enorme, né? Tu levar o basquete para dentro de uma comunidade como a Vila União e poder transformar aquilo tudo, né? Junto com o basquete. Então, pô, é maravilhoso, assim. Foi um desafio profissional também, porque a partir dali eu não trabalhava só com basquete, comecei a trabalhar também com assistência social. Então, trabalhar a comunicação da assistência social é um pouquinho diferente, tem que fazer algumas adaptações, chegar num público diferente, mas ao mesmo tempo o grande desafio é tentar unir as duas coisas, né? O esporte com o social, sempre na hora de comunicar, mas como falei, né, da Flávia, do Vitor, né, estão sempre lá muito próximos. A Flávia tem um carisma e conquista muito, tanto os pequenos quanto os idosos, né? Ela tem essa conquista e ajuda bastante também a fazer essa parte da comunicação e, pô, é um privilégio fazer parte de uma instituição que tem isso como uma finalidade, né? Não são só ações sociais, não é só fazer uma visita, né? Que tem o seu valor, todas essas ações têm o seu valor, mas a federação está no dia a dia, mudando a vida de pessoas, transformando a vida de pessoas. Então, foi até lá, né? Assim, o período dos clubes, né, que promovem o basquete, você me falou, os 3 mil atletas, todos são impactados, né, pelo basquete, porque praticam isso aí, a federação dá plenas condições para os clubes se organizarem, os campeonatos se organizarem, etc. Mas os atletas, os jovens, as crianças vão até o clube, procuram basquete e tem um basquete de qualidade. Né? Faz parte do modus operandi de trabalho. Exatamente. E nesse tipo de situação das ações sociais da federação, né, é a federação indo até quem precisa. Exato. Né?
Então, até são duas instituições que são administradas diretamente pela federação hoje, né, Lucas? Que é o Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo da Vila União e o Lar de Idosos, que fica onde mesmo? Fica o Centro de Dia da Pessoa Idosa fica no Horto Florestal, ali no Isso. Córrego Grande. Córrego Grande, E o Centro PFCB de Convivência e Fortalecimento de Vínculos fica na Vila União, lá no norte da ilha. E além disso, a gente tem também aí os editais, né? Que conseguem premiar aí com os projetos que são lançados por instituições de assistência social das regiões da Grande Florianópolis, Sul e Serra Catarinense. E tem também os núcleos, né? Os núcleos esportivos e sociais, que foi uma novidade que voltou. A federação fazia isso antes, aí agora voltou com uma pegada realmente mais social, em que já são 10 núcleos e já são 500 crianças, mais de 500 crianças, já sendo, né, trabalhando aí dentro desses núcleos com a ajuda de cesta básica. Tem ali uma parte, né, dessas crianças recebe um auxílio permanência para estar nesse projeto, né, e são indicadas diretamente pelos conselhos de assistência social dessas cidades. Então, a federação trabalhando também, claro, junto com a instituição pública, justamente para poder fazer essa contrapartida, né, porque é realmente bastante importante dessa parte do apoio também, né, dessa parceria da Federação com a Trimania. A Federação Social atuando direta e indiretamente, não, nesses belos projetos. E em relação a esses editais, Lucas, quem é que são lançados ao longo do ano, em mais de uma oportunidade, mas quem que pode participar desses editais que são lançados pela FCB para distribuição de verbas para aplicação em ações assistenciais e sociais? São projetos, né, as instituições têm que fazer um projeto todo bem fundamentado, e para poder concorrer a esses editais, geralmente são 2 vezes por ano. Então tem uma, deve ter agora por abril ou maio, né, e outra mais para o final do ano, outubro, novembro. E daí são instituições que têm inscrição no municipal, né, de assistência social, e tem que fazer parte de uma dessas 3 regiões, ou da Grande Florianópolis, ou da região sul, ou da região da Serra Catarinense. E daí, tendo sua inscrição em algum conselho municipal dessas regiões, pode fazer, de assistência social, né, um conselho de assistência social dessas cidades que estão dentro dessas regiões, podem fazer a inscrição para poder pleitear um desses auxílios. Foram quantos editais no ano passado, Lucas? São 2 editais geralmente por ano. A gente já está indo para a nossa 12ª edição. E quantas entidades mais ou menos por Geralmente edital? 20. 20? Geralmente 20. Então, no começo era um pouco menos, acho que a gente já estava próximo aí do número de mais de 200 entidades já. Uma coisa legal que a gente até já conversou com o presidente Fábio, com o próprio vice-presidente Serjão, é que a parte burocrática ela é facilitada no sentido de que tem toda uma programação para que esses projetos já cheguem formatados dentro das regras. Então, a burocracia ela acaba ficando mais rápida para que as entidades sejam beneficiadas. Sim, exatamente. E, cara, e tem cada projeto bonito, assim, a gente faz, né, várias matérias, né, indo nas comunidades, né, dentro onde esse pessoal tá implementado, né, onde eles estão, assim, a gente vai até o local, e aí, o que foi feito com o projeto? Foi finalizado? Como é que foi? Pô, e a gente vê, assim, que tem um alcance enorme, né, cara? Então, com esses editais aí, bota que é uma árvore mesmo que vai ganhando ramos, né? Vai se ramificando e a gente vai alcançando cada vez mais pessoas. Aí a gente já deve ter mais de 10 mil famílias impactadas diretamente pelo basquete só por causa desses projetos da federação. E os editais, né, por serem instituições que atuam em áreas distintas, ele acaba diversificando muito o trabalho social que a federação presta, né? Porque ajuda, a gente já teve, né, o contato com alguns projetos contemplados, não tem desde verba para fazer uma horta de orgânicos no asilo, melhorar o sistema hidráulico da creche, etc. Então, é sensacional. Teve aquário terapêutico, aula de música, exatamente, várias coisas que até saem um pouco do basquete, mas que tem uma instituição de basquete fazendo. Não, com certeza. Isso, né? Então, Lucas, é muito legal. Tu tens acompanhado, né, todas essas ações sociais. Tem alguma vivência, alguma história que te marcou, que tu lembre, que seria bacana de contar? Sabe, alguma situação num desses projetos? Cara, tem muita coisa legal, tem muita coisa mesmo, assim. Mas o que me emociona sempre, assim, é quando eu vou no Centro do Dia da Pessoa Idosa. Quando eu vou no Centro do Dia da Pessoa Idosa, que aí a gente vai fazer algum tipo de ação lá, né? Algum tipo de
O nome técnico é assistência social, né? A ação geralmente são coisas pontuais, como a federação está no dia a dia, é assistência social, né? E o carinho que os funcionários da federação têm lá, né? Hoje a federação tem mais de 50 funcionários, justamente por causa dos colaboradores que estão nas casas, né? Então, tanto o Centro de Dia da Pessoa Idosa quanto o Centro de Convivência tem, assim, um carinho enorme. A gente vê o carinho, a entrega daquelas pessoas de estarem lá trabalhando, e as crianças, e como as famílias se sentem muito apegadas, né? Muito sempre juntos ali. Mas o Centro de Dia da Pessoa Idosa pega por questões afetivas mesmo, né? Emocionais, uma ligação muito forte com meus avós. Então, pô, quando a gente está ali junto, a gente vê aquele carinho todo. Como eu estou muito na área de coordenação, não é sempre que eu estou lá, né? Então, às vezes, quando eu vou, aí vejo um senhor, uma senhora que estava num jeito e daí ali já está, sei lá, estava numa cadeira de roda, já está com um andador, ou precisava de ajuda para se alimentar, agora já está comendo sozinho. Todas essas coisas da emancipação, né, do passinho que eles vão vendo, e eu, como vou mais passado, vejo o resultado ali, tipo, olha só como é que essa senhora tá, que legal. Então, pô, é um negócio realmente que emociona muito, assim, cara. É um negócio que emociona. Uma vivência lá geralmente fantástico. Nesse trabalho assim, das pessoas idosas é um atendimento extremamente qualificado, 24 horas por dia, na equipe multidisciplinar, total atenção às pessoas que são atendidas, né? Sim, totalmente. E daí, quando a gente fala do basquete, entra isso com a parte lúdica, né? Da imagem do basquete entrando nisso, daí fica mais legal ainda. Quando eu vi a primeira vez que eu vi o aro, assim, parece um bambolê gigante. É maravilhoso eles lá brincando de basquete dentro da... É muito legal, assim, as formas também criativas como eles conseguem unir o basquete a isso tudo. Então, realmente muito bacana. Tem um carinho enorme por todos esses projetos, assim. Legal. E é massa. Lucas, tu chega a ter a noção, ou a compreensão da importância do teu trabalho nessa hora, de divulgar essas ações, até para que elas cresçam? Consegue dimensionar a importância de comunicar tudo isso? Não, mas eu vou ser sincero que não. No dia a dia a gente está só trabalhando, né? Tentando colocar, claro, da forma mais sensível tudo o que a gente vai falar. Tem algumas questões, sei lá, às vezes tu colocar uma palavra diferente e sabe que vai deixar o texto um pouquinho mais sensível, mas é tudo uma percepção própria, assim, né? Então, de ter essa dimensão é quando a gente vai para a quadra, que daí vê os pais falando, e vocês têm também essa experiência, né? Quando vê gente assim, nossa, o trabalho de vocês é incrível, nossa, o Instagram de vocês está sempre muito bem movimentado e tudo mais. Olha, eu te vi numa reportagem. Não, mas eu não apareci na televisão, não, mas eu vi na internet. Uhum. Então, quando a gente passa a ser reconhecido nesses espaços em que a gente achava que passaria batido, passa a ter um pouco da noção disso, mas eu confesso que eu realmente não tenho, assim, mas às vezes a gente sente ali esse retorno do público, né, que fala muito da forma do carinho, ou às vezes pega um detalhe que a gente passou, que eu pensei que fosse passar despercebido e foi pego ali. De tipo, nossa, o jeito como tu colocou aquilo. Uma vez vieram me elogiar, como muitas vezes eu coloco, quando vou usar, né, alguma palavra, daí eu não boto ela só no masculino, boto no feminino também. Então, todos e todas. Todos os atletas e todas as atletas, quando vai falar dos dois naipes e tal. E às vezes, uma vez vieram comentar, eu fico muito feliz que tu bota todos e todas. Então, tipo, pô, é um detalhe que para mim é só uma coisa que eu passaria despercebido, mas as pessoas realmente vêm e veem isso com uma sensibilidade olha, tô conseguindo impactar alguém por ter colocado uma palavra um pouquinho mais sensível, por ter tratado um tema de uma forma um pouco diferente. Então, tudo isso é muito bacana, assim, mas confesso que eu não tenho a dimensão, não. Confesso que eu não tenho muita dimensão. Juntando isso aí que o Marcelo falou, né, da importância do trabalho de divulgação dessas ações, né, não só do basquete que acontece em quadra, mas também do que está sendo feito pelo social. Né, como tu falasse no início da nossa conversa, tu pegasse meio que uma virada de chave, né, quando a federação, vamos investir na comunicação, né, na comunicação digital dessa forma. Como é que tu enxerga o trabalho de comunicação impactando nessas ações, em termos de ampliação dessas ações e mais estruturações, pessoas vindo de fora querendo ajudar, querendo participar
É fundamental que a gente tenha essa comunicação para a ampliação desses projetos? É o círculo virtuoso, né? Quando a gente alimenta a comunicação e a modalidade passa a ser vista com uma forma diferente, não só de alcançar mais gente, mas até de um posicionamento mesmo um pouco diferente do que é visto. O basquete a gente está acostumado a ver os caras de 2 metros e pouco enterrando e fazendo aquelas loucuras todas. A gente tem isso em Santa Catarina também, em quadra com os adultos, mas a gente passa a perceber o esporte de uma forma diferente, né? Então, a comunicação faz parte diretamente disso, não só para ampliar o número de pessoas vendo a gente, mas para modificar a forma como as pessoas veem o esporte. Porque não é só esporte, não é só o jogo, não é só aquela brincadeira que passa a ser sério, né, dentro de quadra, quando a gente fala de esporte de alto rendimento, mas as histórias que estão por trás daquilo, né? Então, o próprio investimento que o Fábio fez nessa parceria do Basquete Transforma é justamente para poder alcançar, claro, um canhão maior, mas também para trazer um olhar de muita sensibilidade, né, para isso. Então, claro, a grande imagem do projeto é o Ed Soul, mas tem toda uma equipe da NSC por trás que está trabalhando justamente para poder ajudar a dar essa visão do esporte como uma forma mais social, né, justamente o impacto, né, do esporte na vida de todo mundo. Então, às vezes, tu nem precisa jogar basquete, no meu caso. Às vezes, eu passei longe da quadra a minha vida toda, né? Se eu pegar uma bola, arremessa aí, a chance de dar airball é maior do que a dela entrar. A gente já viu, inclusive. Mas... Em Joinville, na Sociedade Ginástica, mais precisamente. Pois é, a chance de dar airball é maior do que de a bola entrar, mas tem isso, tem essa possibilidade do basquete realmente transformar vidas, mesmo para quem nunca teve a possibilidade de ter um contato tão próximo à modalidade. Então, é isso. E com a mudança de olhar do público para o esporte, traz novas possibilidades também de parcerias. Então, vem gente, eu acho que... às vezes não sabia como entrar naquele meio, mas agora consegue ver que tem possibilidade de auxiliar o basquete, a comunidade do basquete como um todo, com alguns outros tipos de ações. Então entra e daí aquilo passa a fazer um barulho um pouco maior dentro de uma comunidade, a comunidade passa a se envolver mais no esporte, aí aumenta, que daí já passa a entrar outros colaboradores. Então é realmente um círculo virtuoso, né? Ele vai crescendo, uma espiral ascendente. Está muito em evidência, né? Não é só basquete, nunca foi só pelo basquete, né? Total. Mandar um recado pro pessoal do Recreativo, antes de vocês postar esses vídeos emocionantes aí falando, nunca foi só futebol, conheça o primeiro trabalho da Federação Catarinense de Basquetebol. É verdade. Aí sim vocês vão entender o que é. E a comunicação tem parte direta nisso, né? A gente trabalha justamente para poder fazer um trabalho de valorização do que é feito, né? E eu falo do basquete porque é o que a gente está inserido, mas claro, todas as modalidades têm esse trabalho, né? De estar dentro da própria modalidade de gerar melhorias e tudo mais. Então, é claro que a nossa propaganda é, se vocês tiverem a possibilidade, coloquem seus filhos numa quadra de basquete, filhos e filhas, né? Tragam para jogar, mas se não for o caso, pode jogar aí para um handball, um vôlei, né? Ou o próprio futebol também, né? Desde que seja aí de uma forma que faça com que o esporte entre na vida das pessoas e que possa mudar. A gente brinca muito com o recreativo, mas de fato é algo que pode mudar também. Acho que o basquete muda mais, mas o esporte é uma porta de entrada para esportes mais fortes. O basquete é o melhor esporte do mundo, contra isso não há argumentos, porque é uma realidade nua e crua. Não, isso aí não tem... A gente gosta de uma alfinetadinha, né? A gente gosta, a gente tem que dar, mas isso que o Lucas falou é uma grande verdade, eu acho que é uma bandeira que todo mundo que ama o basquete, né, que já encontrou a luz, vamos falar assim, né, a gente tem que defender muito que ampliar o número de praticantes da modalidade é fundamental para o crescimento da modalidade em geral. Então aqui no nosso estado nós temos a melhor federação de basquete do Brasil, sem sombra de dúvida, né? Temos totais condições. Temos a melhor arbitragem. Temos a melhor arbitragem, temos o melhor departamento de comunicação. Então a gente tem que estimular cada vez mais os jovens catarinenses a procurarem o basquete
como seu esporte coletivo. Né? E segundo minha mãe, temos a melhor dupla de narradores. Uma análise completamente Objetiva, objetiva, né? claro. Tem a planilha de Excel, né? Número não aumenta, então... Eu concordo. E, de fato, e sabe o que é curioso? Usar o melhor é o tipo de coisa que eu na assessoria, né? Eu dentro da coordenação de comunicação não posso fazer, né? Mas a gente pode. Exatamente. Então eu deixo para vocês. Eu vou fazer a matéria dessa entrevista, daí eu vou botar entre aspas. Não, o Clube do Basquete falou que a Federação Catarinense é a melhor do país, já que eu não posso falar, a gente bota na aspas. A gente pode, tá tudo certo. Lucão, a gente está entrando aí no 3º ano do projeto Basquete Transforma SC. Né? Qual é a sua avaliação? Esse é o terceiro em atuação, começou em 21, mas a renovação, é o segundo ciclo. Segundo ciclo. Mas começou em 21, né? Teve 22, e agora estamos entrando em 23. Né? Qual o balanço geral que você faz, enquanto comunicador, coordenador de comunicação, desse projeto que tem deixado ainda mais em evidência o basquetebol? Maravilhoso, né? Essa foi uma das loucuras do Fábio que deu certo. que deu certo, mas que eu não fiz parte da ideia. Ele chegou e lançou, vamos fazer aí, e eles vão entrar em contato contigo e começa a ajeitar as coisas aí. Mas é muito legal, porque a gente tem o maior grupo de mídia de Santa Catarina, né? Fazendo parte de um projeto desse. É importante, né? É importante. A gente falou no começo, né, da conversa, a dificuldade que as outras modalidades têm de entrar nesse circuito justamente por causa do reconhecimento do público e, claro, também tem uma parte, né, da própria mídia de não querer dar muita visibilidade para outros tipos de modalidades, e essa parceria possibilitou isso, de dentro do maior canhão do estado, a gente poder entrar com o basquete e mudar, né, a percepção, ou às vezes até apresentar o basquete para muita gente que não sabia que tinha essa estrutura toda. Eu sou um exemplo disso. Mesmo sendo jornalista em 2017, antes de ser convidado para trabalhar junto do projeto, né, o antigo Basquete Inspira, que agora é o Basquete Transforma, eu não sabia que a federação tinha essa estrutura toda. Uhum. E quando eu entrei em 2017, já tinha mais de 1.200 jogos por ano. Exatamente. Então, muito jogo. É muito jogo e eu, um jornalista apaixonado por basquete, não conhecia. Então, passou a ser um norte do meu trabalho dentro da comunicação. Apresentar para o maior número de pessoas e, claro, fidelizar também o nosso público interno. E ter a NSC para esse projeto é o grande canhão, é o que possibilita muito. Inclusive, estou aprendendo demais com esse projeto como um comunicador, né? Sim. Porque a gente passa a ter o principal grupo de mídia com comunicadores experientíssimos, né? Uma equipe enorme de trabalho fazendo parte de todo esse processo. A gente, claro, está sempre alimentando a NSC de várias formas para eles poderem, né, produzir materiais com informações, entra em contato com tal pessoa, muitas vezes a gente cede imagens, né, quando a gente está nos eventos que a NSC não pode não estar, e a gente vê a transformação dos materiais brutos em coisas assim que são muito legais, né, e de outras formas de produto, então realmente é uma coisa que se retroalimenta, né, a gente ajuda e é ajudado, então eu como profissional tenho, sim, ajudado ao projeto, mas também tenho aprendido muito por causa da entrada do projeto, né? Então, é gratificante realmente estar fazendo parte disso e ver o tamanho que o basquete está ganhando, né? Em repercussão dentro do nosso estado. Então, sucesso. Não tem como usar uma outra palavra para não se avaliar essa parceria aí dessas duas grandes instituições, a NSC e a Federação Catarinense de Basquetebol. Que é uma vitrine enorme, né? Para poder divulgar a modalidade e com tanta qualidade. Né? Isso, com qualidade, como o Lucas falou, tanta coisa boa que a Federação Catarinense de Basquetebol faz e que hoje está chegando para o grande público, né? Através do projeto Basquete Transforma. Né? Me identifico muito quando tu falaste da questão que até tu começar a trabalhar com a federação, tu não tinhas conhecimento do que era, né? O meu conhecimento também era muito superficial, né? Quando comecei a andar com o Marcelo, que eu realmente mergulhei e é uma coisa que causa um espanto. Então, assim, a federação esportiva faz tudo isso e muito mais. É uma surpresa positiva. É uma surpresa positiva, exatamente. É muito legal. Pensa assim, se pegar só os 5 coletivos grandes, né? Se cada uma das federações fizesse projeto, que maravilha que seria Santa Catarina e o resto do Brasil. É verdade, né? Para as crianças do estado. Sim, exatamente. Mas é uma coisa que é construída com muita, né, de muitas mãos. Foi um processo longo para a federação chegar até o patamar que chega e, claro, né, o ideal seria que todos os esportes tivessem essa possibilidade, mas a gente sabe também que a gente tem um diferencial que é a parceria, né? Total. Então não tem como
tirar isso da equação é impossível. Assim, a gente chegou no patamar que chegou também porque conseguiu conquistar essa parceria e daí entra essa credibilidade e entra dentro daquele círculo virtuoso, né, de conseguir trazer mais grandes marcas para entrarem e poderem contribuir nesse projeto, que é bastante importante. Legal, bom. Show de bola. E por falar então em Basquete Transforma, segundo ciclo 2023, né? Longe está querendo tentar roubar aqui algum furo de reportagem, né? Aquela famosa primeira mão, mas o que tu pode falar para nós em termos de novidades do Basquete Transforma 2023? O que nós temos aí programado? Para o basquete de Santa Catarina a gente lançou, né, não sei quando que o pessoal vai estar ouvindo esse podcast, mas agora no comecinho de março acabamos de lançar o calendário oficial, né, porque a gente teve a eleição na última semana, então a gente acabou de lançar o calendário oficial, tem aí previsto todas as peripécias do basquete catarinense no último ano. A comunicação vai continuar sendo bastante grande, né, e aí a gente vai trabalhar um pouco mais junto dos clubes agora. O projeto, né, que o Fábio me pediu e a gente está desenvolvendo aí para poder dar um pouco mais de autonomia também, uma iniciação, né, para os clubes que não têm tanto essa expertise da comunicação, então fazer alguns manuais, tentar dar um pouco mais de autonomia para eles poderem também produzir seus conteúdos e é bom porque vão poder aproveitar dos canhões, né, desse canhão, dessa grande oportunidade que está chegando. Então, em termos técnicos, né, a tendência é que a gente mantenha o que foi feito o ano passado. Então, o calendário nacional está grande, tem um calendário de 3x3, então a gente também não pode ser muito megalomaníaco, senão só tem 52 finais de semana por ano, né? A gente não consegue aumentar o calendário anual. Mas é justamente aperfeiçoar o que tem sido feito e na minha parte da comunicação é justamente poder aproveitar. A gente está plantando há anos já, plantando oportunidades de mídia, de aparecer, de comunicação. Agora está na hora de a gente começar a fazer um movimento mais incisivo para colher esses frutos. Então a gente vai começar a ter uma orientação, né, um pouco mais direcionada não só para os clubes, mas também para a própria federação, de colher um pouco dessa imagem, né, de estar aparecendo tanto, para ver se a gente consegue aperfeiçoar e melhorar cada vez mais aí o nosso basquete catarinense, a partir da comunicação, que também é um fator bastante importante. Bacana, bacana. Lucas, mencionaste que teve eleição na federação, a chapa Fábio Deschamps e Sérgio Carneiro foi reeleita por um ciclo de mais 4 anos aí, né? Como é que está o clima lá na federação depois da eleição? É o clima de festa, o clima de muito trabalho, como é que está? Trabalho, né? Quando foi eleito, a eleição foi na quinta-feira, sexta-feira a gente teve um pouquinho mais tranquilidade, mas ontem já reunião. E é isso aí, vamos trabalhar, porque tem várias coisas que a gente já estava me encaminhando, definindo, mas tem coisas que tem que esperar a definição, né, do pleito e deu tudo certo, né? O projeto continua e o projeto é realmente de continuidade, né? Perfeito. É de continuidade, de consolidar o que está sendo feito, aperfeiçoar o que dá para aperfeiçoar, sempre dá para melhorar, é um modo de trabalho assim que a gente sempre tem que pensar, sempre dá para melhorar, tem coisas que deram certo, mas que poderiam ter dado mais certo ainda no ano passado, que a gente vai tentar aperfeiçoar para esse ano, está acompanhando algumas coisas mais próximas, né, e dar mais visibilidade para o social, e, enfim, tem várias coisas aí que a gente está readaptando, né, eu posso falar realmente principalmente da parte da comunicação, mas é isso, voltamos para o trabalho e agora é pauleira, chegou março, agora só para em dezembro. Sem nenhuma intercorrência como foi a pandemia, né? 4 anos de trabalho contínuo. Sim, isso é bastante importante, legal, essa comunidade é bastante importante, continuidade é bastante importante, principalmente porque quando estava dando os primeiros passos em 2019, que foi o primeiro ano, né, a gente fez ali um movimento de crescimento e daí chegou em 2020 teve que parar tudo, né? Então, e quando voltou ali 2021, voltou uma meia temporada e quando pôde voltar em sua plenitude em 2022, voltou com muita novidade que não estava tendo em 2019. Então a gente teve que reinventar, reaprender algumas coisas, né? Aprender principalmente até o contato do convívio com calendários de outras modalidades. Então, muitos clubes nossos passaram a fazer parte dos campeonatos nacionais de clubes, o que já dá uma limitada no calendário. A própria CBB se fortaleceu nesse meio tempo e está promovendo campeonatos, né? Então, é legal que dá a maior possibilidade de clubes daqui de Santa Catarina participarem de competições nacionais. Inclusive, a gente tem aí Brusque e Blumenau participando do Campeonato Brasileiro Masculino de Basquete Adulto,
né? Então, o pessoal dessas cidades, das regiões, fiquem ligados, porque está tendo bastante basquete, né, nesses lugares, em Brusque e Blumenau. E também tem o Blumenau no feminino, que foi vice-campeão nacional há 2 anos. Né? Então, continua na LBF, sendo um grande representante do sul do país como um todo, um time muito bom, um time de muita qualidade, comandado aí pela Bruna Rodrigues. Então, o pessoal lá em Blumenau também tem o basquete feminino para poder acompanhar de perto, mas não só de Blumenau, né? O pessoal que for fazer uma viagemzinha, passar ali pelo Vale, pode ir para lá realmente para poder acompanhar de perto Santa Catarina sendo representada na elite do basquete nacional nessas 2 competições. Né? Bom demais. Bom demais. Mas, Lucas Inácio, chegamos ao fim desta resenha. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por tantas informações e até para levar para o grande público todo esse trabalho que a federação faz na parte social, né? E a importância, destacar a importância da comunicação até para que essas ações acabem tendo mais visibilidade, também mais participação do coletivo, né? Que é bacana que a comunidade também participe de tudo que é oferecido. Então, legal demais. Obrigado, Lucas. Eu que agradeço e fica o convite, né? Aproveitando já que eu já fiz o convite para o pessoal assistir as grandes ligas, né, para assistirem o basquete de base também, né, as comunidades estarem mais dentro do ginásio, é muito legal, né, tem um clima de comunhão muito grande, né, tem, claro, seus percalços também, né, volta também tem um arranca-rabo em algum ginásio que a federação tem que entrar e dar uma acalmada e tudo mais, mas é a exceção da exceção. Com 1.400 jogos, se não tiver uma briguinha por ano, não é nada. Mas, um entreveiro, né? Um entreveiro. Não, mas é tudo com muita classe e é muito respeito, cara. O basquete é um ambiente de muito respeito dentro de quadra e isso passa muito para a torcida. Então a gente quer ver, né, e inclusive passa a ser um dos objetivos da comunicação também, uma divulgação que consiga levar mais pessoas ao ginásio para que a gente consiga fazer uma festa cada vez mais bonita dentro dos ginásios aí de Santa Catarina. Hoje são 37 clubes filiados, então tem basquete nos 4 cantos do estado. Então convido a todo mundo que estiver nos acompanhando aí ou nos ouvindo, né, que vá aos ginásios aí, fiquem sempre atentos às redes sociais da Federação Catarinense de Basquetebol, do Clube do Basquete, a NSC, para poder acompanhar de perto aí os times da sua cidade. Ir ao ginásio e se posicionar na arquibancada contrária da câmera. Isso é muito importante também, porque a gente quer ver você no ginásio. Mas, Lucas, deixando a brincadeira um pouquinho de lado, né? Complementar o agradecimento do Marcelo aqui pela tua presença. E dizer que o teu trabalho, cara, divulga o que nós temos de melhor no esporte em Santa Catarina. Então, é um motivo de orgulho para as pessoas que acompanham o que a federação faz, o que o basquete de Santa Catarina faz pelas pessoas, pelos jovens, todo mundo. Então, é sensacional. E eu quero te dar o carro agora. Vamos entrar o carro? Traz a chave. Traz a chave. O checão. Chave da Kombi. Checão no valor. A chave da Kombi. Sensacional. Faltou isso aqui para a gente fechar com a concessionária famosa aqui, mas não vai rolar. Mas à vontade era te dar o carro de presente, meu amigo. Obrigado, cara. Obrigado. Eu que agradeço os presentes, mas principalmente a parceria de ter vocês juntos aí, de ter a NSC junto, o orgulho de ter vocês dentro da NSC, meus meninos, e de ver a comunicação da federação chegando longe, né? Não só da federação, do basquete catarinense como um todo, porque o calendário é bem vasto, são 1.400 jogos só pelos campeonatos da federação, tem mais algumas centenas aí das competições de FESPORT, das ligas regionais, então tem basquete demais, assim, é um campo enorme, até profissional, né? Então, árbitros, arbitragem também, pode ficar ligado aí, porque em 2023 a gente vai ter os cursos de iniciação. Quem quiser entrar aí nessa parte da arbitragem aí... Se quiser se aventurar. Se quiser se aventurar, é tranquilo, é bem mais tranquilo que o futebol, pode ficar de boa. E quem não puder ir no ginásio, acompanhe no YouTube da FCB com a narração do Clube do Basquete, os jogos de Santa Catarina, que só sucesso. Sensacional. Isso aí. Mas então a todos vocês que acompanharam esse podcast, nosso muito obrigado. Fiquem ligados, este é o 4º episódio, daqui a pouco vem o 5, mas também assistam esse e os 3 anteriores. Um beijo no seu coração e juízo, fé na vida, respeito às leis de trânsito e aprecie com moderação. Valeu! Ação, evolução, luz, câmera e clack, green team.